Pessoal, bom dia. Café em Pauta de hoje nós vamos tratar sobre experiência de vida, vamos falar de batalha, de sonho, perspectiva, de projeto e como você se comporta no dia a dia. A pessoa que nós vamos entrevistar, nós vamos ter um papo interessante aqui. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá. Parece que foi, atrelou lá para o lado da extensão de saneamento e estrutura. É pós-graduado em georreferenciamento pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em teologia pela PUC Paraná, estudou o grego, sobre a história bíblica, é uma área que eu vou explorar aqui, eu acho interessante. Foi consultor do Sebrae na área de cooperativismo, é empresário do ramo da construção civil. Tem uma ligação muito forte na área espiritual, que é uma coisa que também me chama atenção. No movimento da Renovação Carismática, durante 5 anos ele foi membro do Conselho Arquidiocesano da Pastoral, Comitê de Combate à Fome e à Miséria. À frente da Renovação Carismática também foi coordenador estadual no estado do Paraná, coordenador da Arquidiocese de Maringá e coordenador de juventude. Não é tão menino, mas coordenou juventude. A nível de Brasil, foi coordenador do Ministério das Famílias, é membro do setor da Família e Vida da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Rapaz, o currículo é grande, hein? Coordenador Nacional de Fé e Política, um dos fundadores da comunidade Nossa Senhora de Sião aqui em Maringá, e ao qual coordenou por 5 anos. É fundador do Centro de Estudos de Renovação no Espírito, CERN, e articulador, isso aqui me interessa, articulador do diálogo ecumênico pentecostal no Brasil. Precisamos de equilíbrio. Foi deputado estadual, suplente de deputado federal, foi membro do Conselho de Saúde e Assistência Social no Paraná, diretor do Paraná Cidade, e em Maringá ele foi secretário de Transportes e de Serviços Públicos. E eu preciso parar por aqui, senão nós vamos ficar só na apresentação. Mas eu ainda preciso falar mais. Ele ainda é autor, escritor, escreveu 4 livros. Diz que ele gosta de um bom papo, viagem, futebol, vou pegar no seu pé aqui, convidado, basquete, xadrez, filme e livros. Quem aguenta esse cidadão no dia a dia? Porque pelo jeito trabalha igual, não para, é uma formiguinha. Sidney Teres, muito bom dia. Bom dia, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui e falar da vida. Porque às vezes a gente tem que falar de coisa que precisa ser resolvida, decisões a serem tomadas, e quando a gente pode parar para falar da vida, é encantador. Tanto é que você falou aí, e é uma verdade, eu não sou daquele time que diz assim, prefiro conviver com os bois e os animais do que conviver com gente. Eu sou o contrário, eu gosto de gente. Gente é complicado, mas eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de entender a cultura. E aí, eu tive a oportunidade, até por causa dessa militância religiosa, de ter ido em todos os estados do Brasil. Todos. Você conhece o Brasil inteiro? Inteirinho. Capitais e interior, não é aquela coisa de que o cara chegou na capital, turista. Desculpa te cortar, vamos fazer um programa qualquer dia que eu também conheço o Brasil inteiro. Olha, vai ser uma delícia. O único estado que eu não conheço 100%, mas desci lá, é Roraima. Eu queria ir no Monte Roraima, não fui, mas é o único estado, Siri, que eu não conheço ele, o resto eu conheço tudo. Então nós vamos marcar, vamos fazer um programa só para isso. Roraima, eu não só conheço a capital, Boa Vista. E além disso, eu fui lá na fronteira, na divisa com a Guiana Inglesa. Guiana Inglesa, exatamente. E fiz um evento religioso lá, inclusive, pela com os professores, pela renovação. E com o Exército Brasileiro, porque lá a única estrada que tinha era que o Exército estava trabalhando para fazer. E aí, aqueles que gostavam de espiritualidade, porque lá não tinha padre, não tinha ninguém chegava lá. E os professores. Olha a educação. E olha só, e muito bacana. E aí o pessoal da Guiana Inglesa foi no evento. Eles vieram para o evento? Vieram.
né? Mas eles falam um inglês que a gente não entende. Não, eles falam um português que a gente não entende. Parece que mistura o dialeto, o dialeto deles com a comunidade ribeirinha, com os quilombolas. Então, só que era um lugar muito bonito, né? Inclusive, puxa vida, agora eu não me recordo o nome, mas é o nome que nasceu por causa daquele filme que o cara foge da prisão. Tá, eu sei qual é, eu sei. E é uma história real, ele passa por aquele lugar e vira uma cidade. E aí vira uma cidade. Olha só. Você teve lá quando, você lembra? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Faz mais de 10 anos, né? Faz mais de 10 anos. Você tem cara de molecão, eu não vou perguntar sua idade não, pra mim ficar aqui, entendeu? Viu? Ô Sidney, a tua história vai longe. E outra coisa, eu nem coloquei que você é vereador ainda, né? Faltou o vereador ainda pra variar, né? Estou vereador, isso mesmo. Mas eu pergunto, Sidney, o seu pai é pioneiro em Maringá. Pioneiro. Trabalhou na Companhia Melhoramento. Companhia Melhoramento. O pai chegou aqui. Que década? Ele chegou em 40 e... Rapaz do céu, acho que o pai chegou... É pioneiro. É pioneiro, chegou antes da cidade, né? Ele foi trabalhar em Mandaguari, que é a Companhia Melhoramento, o escritório dele em Mandaguari. Mandaguari. Ele, meu tio passou por Maringá e foi ser o chefe da Companhia Melhoramentos em Cianorte, que ia ser construído. Ainda não existia, tinha a Fazenda Guanabara, a Fazenda Guanabara ia até Foz do Iguaçu, para você ter uma ideia do tamanho da fazenda que eles tinham. E o pai veio trabalhar de faz tudo, né? Era jovem, né? E acabou se tornando, aprendendo a profissão e se tornou cartógrafo. Você trabalhou com topografia? Eu vi lá na tua história, você trabalhou no setor topográfico. Mas é daí que vem a tua formação? Com meu pai. Mas isso aí influenciou na sua formação como engenheiro civil? Influenciou, porque a gente ia lá, o pai fazia os mapas, os topógrafos faziam as réguas de cálculo, eram réguas de cálculo. Você tinha 10, 11, 12? Criancinha, né? Pequeno, tinha lá 8, 10 anos, o pai fazia a gente ir. Naquele tempo, criança ia no serviço do pai, né? E não morria, né? Desculpa aí, a gente não vai, né? A gente tinha que fazer cópia com aquele amônio, acho que isso hoje ia dar um problemão, né? Porque aquele cheiro forte. E ali, minha mãe também foi pioneira, eles se conheceram aqui em Maringá, ela veio... A dona Aurora era de onde? Era de Avencas, que é Minas distrito Gerais? de Marília, São Paulo. Interior de São Paulo, Avencas? Interior de São Paulo. Meu avô tinha 2 jardineiras lá em Marília. Ele primeiro tinha caminhão de boi para transportar mantimento do interior de São Paulo para a capital. Meu Deus do céu, e olha que Marília até a capital não é perto. Né? Então o vô era um cara importante, era um cara assim, porque era o transporte de mantimento. O carro de boi já era um machado, imagina uma jardineira. Aí depois ele teve a jardineira, aí ele teve um capotamento, ele ficou muito triste e vendeu pro Garcia as 2 primeiras jardineiras dele. Tá brincando, a história passa pelo... Aí comprou terras aqui. E veio morar, comprou da Companhia Melhoramentos, né? Aquela coisa de a terra que não tinha saúva. E aí ele veio, e aqui meu pai já tá, minha mãe veio, aqui meu pai conheceu minha mãe, e aí eles foram pioneiros aqui, desde o princípio de tudo. Eu lembro quando eu vinha pra cá, isso na década de 70, eu era menino ainda, eu descia na rodoviária em Maringá, eu tinha um tio meu que morava aqui, a cidade para mim não tinha nem, era tudo terra. Eu lembro da Companhia Melhoramento de um escritório, se eu não me engano, era perto aqui da rodoviária, um pouco pra cá, aqui, né, ainda tem o prédio tombado, né? Hoje é uma loja de artigos chineses, eu chamo assim, né? Mas o imóvel está tombado, já foi a Secretaria de Educação, no tempo que a Márcia Socrepa foi secretária. E aí, ali eu conheci tudo, porque a gente nasceu, morei aqui, era de terra, a Avenida São Paulo era terra, e eu morei ali na Avenida São Paulo, uma casinha de madeira, entre Arthur Thomas e a 15 de novembro. Nossa, o centro novo era aqui no Peladão, que fala, no Maringá Velho. Aqui era o centro de Maringá? Aqui era. E aí vinha, depois cresceu pra cá? Cresceu pra cá, mas era... então não tinha muito colégio. Eu estudei no Oswaldo Cruz, que era um dos que tinha. Eu fiquei sabendo que você estudou no Oswaldo Cruz. É época boa, né, Sidney? Boa demais. Tem uma lembrança, alguma história Só boa? Só coisa boa. Porque tinha o mato, né? O Parque do Ingá, ele ia até Hoje você tem uma avenida. Ele ia até a primeira pista da avenida, era um mato. Aí nós fizemos uma cabana lá, a gente fugia, né?
para se Mãe, esconder o pai, lá. a dona Aurora e o seu Sidney, se soubesse, você aí, tava aí lascado. corria lá. Eu até me lembro que assim, é coisa de moleque mesmo, coisa errada, hein? Que o menino falou, hoje nós vamos fumar um cigarro. Ah, nós achamos que aquilo era o máximo, né? Pra ver como é que Aí era. ele, não sei onde ele roubou o cigarro, escondeu o cigarro lá na cabana. Aí foram lá que eles iam fumar o cigarro, mentolado. Só pra ver o que era. E tacou fogo na cabana. Meu Deus do céu. Aquele dia nós apanhamos bastante, sabe? Mas aquela época lá a gente tinha varinha, né? Eu chegava em casa, a varinha tava em cima do guarda-roupa. Dependendo da cara do meu pai, e para entrar em casa. Assim, eu já apanhava de cima. Tem história boa, né? Tem, então muito gostoso. E tinha um campinho aqui na Arthur Thomas, né? Tem a Arthur Thomas próximo da gente aqui. Ela tinha o beira-rua. Nós criamos um lugar para jogar futebol. Era um terrão. Né? Mas chão batido. Mas foi muito bom. Viu? Ô Sidney, aqueles amigos daquela época, você tem alguns deles que você tem convivência ainda, se mudaram? Tem alguém que você tá no convívio, que você lembra da época da escola do Oswaldo Cruz, aquela época de garotada? Por onde anda esse povo? Olha, deixa eu só... Porque a gente, né, eu tenho mais de 40 um pouquinho, você não deve ter menos de 30, né? Não. Por onde anda esse povo, Sidney? Então, eu conheço, a gente tem boa memória, não continuou aquela coisa da amizade, mas a gente encontra e se dá muito bem. Eu morava na minha quadra, por exemplo, morava os Palone, né? Hoje um advogado, foi procurador do município, o outro é perito da Polícia Federal. Encontra essa turma ainda? Encontro. A gente não se reúne, mas encontrei ele esses dias. O Paulo é presidente do Country Club. Os Galbiati, que moravam tudo italiano, toda aquela turmaiada toda. O Egoroff, né, o Romeu, que morava a uma quadra, só que aí eles eram, assim, uma casa diferente. Era chique, né? Era outro nível. Entendi. Mas tava era na quadra, amigo, né? Tava na quadra. Na hora que você tá jogando futebol, nossa, se tudo for igual. Dono da bola, aí você nivela, entendeu? Não interessa quem é, não. Eu sou dono da bola. Você era bom de bola, não? Eu joguei bem. Qual posição? Eu joguei de meia direita. Naquele tempo tinha essa posição, hoje não existe mais. Meia direita. Você é flamenguista, Sidney? Sou flamenguista. Meu pai foi até técnico do time de futebol da cidade. Aqui de Maringá? Aqui de Maringá na época, porque o time, as empresas bancavam os times. Então se você olhar, por exemplo, para o futsal, Banestado, né? Sim, eram os times bons que tinha. Isso. A Companhia Melhoramentos montou o time dela. Né? Então tinha o time dela e o time do Central. Né? Frigorífico Central. Que ficava lá depois no campo, lá na Zona 3, ali na Vila Operária. Era várzea antigamente ou não? Era várzea. Aí o pai, ele era o técnico do time, inclusive tinha jogador, tinha funcionário. Era por isso que você jogava ou você era bom? Não, o pai não joguei com o pai. Tinha funcionário que era contratado porque era bom de bola. Sim, no tiro de guerra acontecia isso. Aí o cara era... Trabalhar mesmo, não sei. Trabalhava lá, mas era... Opa, o cara saía para treinar. E você dava umas rabiscadas lá. Não, então eu jogava... Era porque era fanático, né? Fanático de futebol. Eu saía de manhã, ficava de noite para jogar bola sem parar. O esporte faz diferença, né? Na formação, se você souber trabalhar isso, né? Faz muita diferença. E eu joguei... Pô, não tem um esporte que eu não joguei. Assim, não fui bom em tudo. Eu sei que você jogou basquete. Joguei basquete. Vamos falar de xadrez daqui a pouco. Fiz atletismo, fui fundista, joguei... treinei era na SEMA. A SEMA ficava ali na Colombo com a... Ali na Vila Santo Antônio, por ali? Era por ali? Não. Mais pra frente? Não, era aqui em frente à Copel, ali. Onde tem o Teatro Barracão ali. Naquele bico que hoje tem. Ali? Era ali a SEMA. Aí a gente ia treinar atletismo lá, porque a seleção da cidade de atletismo era lá. E eu corria os 3.000 metros.
Qual era o esporte que você mais gostava? Futebol? Futebol. Não tem Brasileiro, jeito. né? Futebol. Ô, Siri, falando em futebol, a tua equipe tá aqui, né? Você tem uma equipe boa ali, já tá aqui, o Laércio tá ali. Também. Que história é essa de você vestir a camisa do meu Palmeiras? Que fique bem claro que eu sou palmeirense, eu não sou flamenguista. Mas que história é essa que chegou da sua assessoria aí, a entregar o ouro aqui? Ixi, mano. Conta pra mim, que negócio aí de você ser flamenguista e ter que vestir a camisa do Palmeiras? O que foi que você aprontou? Não, o que acontece é o seguinte, a gente fez uma campanha para vereador muito humilde, não tínhamos nada. E eu tinha dois assessores, o Laércio e o Jefferson. Certo. E eles, coitados, fanáticos palmeirenses. Eles são inteligentes. Doentes. Só tudo era... Eu tinha que atender o telefone, o que tocava? O hino do Palmeiras. Tinha não sei o que, era o Palmeiras. E os dois ficavam me enchendo a paciência, e todo mundo trabalhando, correndo atrás, tinha que fazer de tudo, desde colar um adesivo, correr atrás, tudo que você fazia era nós mesmos. A equipe e eu fazia sou flamenguista, certo. E sou um flamenguista, assim, eu não sou fanático, né? Mas eu torço, minha família toda, todo mundo gosta muito. Você não é fanático, mas se perguntar o time de 82, você sabe. Eu sei zaga, sei meio de campo, sei o hino, sei cantar um hino, sei tudo. Não é fanático, não. Mas assim, mas não sou aquela pessoa que briga por isso. Até porque, como a Maringá ela é colonizada por paulistas. Sim. Então, você na escola era 2 flamenguistas, o resto era palmeirense, santista, São Paulino, ao contrário do corintiano, norte, do nordeste, aí, aqui é muito... Aí era só o tempo todo em cima de mim. Eu era e naquele tempo, bullying não era crime. Então, se o time perdia, todo mundo ligava pra tua casa, né, cara? Telefone. Então, mas não foge não, o que você vestiu a camisa? Aí eles falaram assim, ó, se ganhar, tá se nós ganharmos, você vai vestir o manto do Palmeiras. Eu falei, não vou fazer isso. Não, você vai, se nós ganharmos, você vai vestir o manto, não vou fazer. E aí quando chegou a apuração da eleição e eu ganhei a eleição, já chegaram ele com os mantos, tudo, não sei o quê, me pegaram no meio da rua, fizeram eu vestir. Eu entendi, tiraram foto. Olha que interessante, claro. Eu entendi, ele não ia vestir não. Ou seja, o que eu descobri aqui, 2 coisas. Primeiro, que você é fanático pelo Flamengo, sim senhor, que o Palmeiras é um belo de um time, ele vestiu uma bela de uma camisa e que ser palmeirense de repente elege vereador. Olha que coisa interessante, né? Porque a sua campanha era de pé de chão, de repente você elege vereador e toda a tua equipe era palmeirense. Deve ter sido os palmeirenses, o que eu aceito completamente o voto de todos os palmeirenses de coração. Que fique registrado no Café em Pauta de hoje que a equipe palmeirense é competente. Ô Cid, a gente brinca muito. Você jogou xadrez? Joguei. Você foi campeão universitário paranaense. Você era bom mesmo ou não tinha jogador? O que está acontecendo aí? Essas 2 coisas, né? Mas você era bom? Você era bom de xadrez? Eu era bom. E nesse caso eu aprendi com meu pai. Seu pai jogava xadrez? Meu pai jogava, meu avô jogava. Eu tenho medalha de xadrez do meu avô, que ele ganhou um campeonato de Maringá. O clube de xadrez ficava... Existia um clube de xadrez aqui? Existia no início da cidade. Ficava em cima da rodoviária, antiga, que foi aquela que foi demolida. Ali em cima, nos primórdios, quando ela era rodoviária, não é quando ela depois virou terminal, né? Sim, era rodoviária. Quando ela era rodoviária mesmo da cidade, ali em cima tinha uma sala que era o clube de xadrez. E aí meu avô jogou, e naquele tempo era diferente, né? Porque eles jogavam de que jeito? Jogar xadrez era uma arte. Então, tava lá a garrafa de cachaça, a cerveja, e o xadrezinho e o tava xadrez lá. Era um ritual de confraternização. E aí eu aprendi muito pequeno e comecei a ganhar campeonato. Eu com 10 anos joguei o meu primeiro campeonato estadual. 10 anos? Depois surgiu, aqui em Maringá também, né? Os filhos do Dr. Quente Matsura, que se tornaram, inclusive tem o vereador Alex Chaves deu o título para o Dr. Quente Matsura. Também ele falou. Ele deu o título para o Dr. Quente Matsura. O filho do Dr. Quente Matsura, com 8 anos, ganhou o campeonato paranaense, né? E se tornou hoje um dos maiores nomes
do Brasil e um dos grandes nomes no mundo de xadrez. Eu mal jogo dominó, então diz que geralmente os inteligentes jogam xadrez. Eu nunca joguei xadrez, você acredita nisso? Mas eu vi o seguinte, eu vi a concentração. Onde eu fui num jogo, eu estava lá em Moarama e o pessoal jogando xadrez na praça. E aí eu fui olhar o jogo. Rapaz, eu não sei o que ele leva no setor, mas é um jogo estratégico, né? E aí eu vejo quem joga xadrez, ele tem um raciocínio muito rápido. Tem. Né? E eu falei, o Sidney joga xadrez, vou perguntar, e você foi campeão universitário, então você devia ser bom. Não, eu jogava bem, mas faz muito tempo que eu não estou mais nessa praia. A Rosemar, minha esposa, quando eu gostava de jogar, era no sábado, a gente gastava muito tempo, né? Porque é um jogo que você passa o dia. Isso, aí ela falava, você me largou com as crianças. A Rosemar joga? Não, joga nada. Joga não? Não joga não. Ela é psicóloga, funcionária da Universidade Estadual de Maringá. Ela é da UEM, né? Da UEM. Você tem 3 filhas? Três filhos. A Gabriela, a Giovana e a Mariana? 4 mulheres em casa? 4, mas eu também já nasci numa casa só de mulher. Eu sou o único homem, na minha família era mais 3 mulheres. Bom, pelo menos então no nosso contexto atual da presença feminina ser muito forte, isso aí você traz de berço, você tem um ponto na frente de todo mundo. Eu defendo mesmo. Meu pai morreu cedo, meu pai morreu com 50 e... Ele faleceu jovem, né? 52 anos, então a gente era o homem da casa, as meninas, todo mundo. Eu aprendi muito. Minha casa é uma casa de luta pelos valores das mulheres, viu? Lá é uma casa de luta mesmo. E até eu que conheço, convivi tudo isso, apanho lá direto. Mas é um equilíbrio, né, Sidney? Não é uma luta de classe, é uma luta de equilíbrio, é uma luta de... uma coisa que você defende muito, você diz o seguinte, aqui é algo que eu também defendo. Eu digo que nós precisamos de equilíbrio nos tempos atuais, certo? Exatamente. Por exemplo, você tem um animal de estimação, você precisa cuidar e responder por aquilo. Sim. Mas isso não tira a prerrogativa do ser humano ter o seu valor. Às vezes nós invertemos alguns valores em ambos os sentidos. Não, o animal é animal, eu vou tratar de qualquer jeito. Não é, acho que precisa do equilíbrio, você foca muito nisso. Eu li numa entrevista sua um dia, disse que você diz, olha, a minha maior paixão é o ser humano. E é mesmo. Porque se o ser humano tiver essa... Você disse isso. Se o ser humano for equilibrado e for um ser humano coerente, ele vai cuidar automaticamente das outras pessoas, dos animais. Não precisa criar nenhum projeto para isso, porque o ser humano bem cuidado, ele cuida. Essa sua visão o que ela acrescenta no seu dia a dia como pessoa, como chefe de família? Tudo, sabe? Porque, na verdade, é uma questão de princípio, né? Eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha vida. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, mudou meus valores e eu passei a dedicar a minha vida para construir um mundo com valores diferentes. E quando eu, que gosto da Bíblia, quando eu pego o Evangelho... Você estudou teologia grega em relação a... Eu estudei teologia bíblica e fiz o grego. O grego da parte teológica. É grego bíblico. Eu não consigo falar o grego lá da Grécia. Entendi, mas você conhece a parte estrutural, a história, toda a parte... Que é a base, né? Que é a base. Se quiser discutir alguma coisa, tem que conhecer a base. Agora, e o Evangelho é muito simples. Ele diz que um Deus se tornou um de nós, se tornou homem. Quer dizer, ele divinizou o ser humano. Então o ser humano deve ser um negócio importante, né? Para Deus ter tomado a decisão de se tornar um de nós por um tempo, significa que o ser humano tem grande valor. E aí você conhece, você sabe disso. Então eu não tenho a menor dúvida de que quando a gente fica mais perto do ser humano, mais perto nós vamos ficando também de Deus. Sidney, todos os convidados que eu trouxe aqui até hoje evidenciaram sobre isso, um degrau além. Nós vamos tomar um café agora, porque o café é em pauta, né? Vamos tomar um cafezinho, a Laura vai trazer um cafezinho, mas olha só, eu quero entrar nesse ponto. Você evidenciar isso hoje, você dizer, olha, eu sou um cristão, eu tenho minha convicção num país laico, num país que você convive com as pessoas, você convive muito bem. É fato, nós citamos o Alex Chaves, ele é um vereador, entre aspas, um concorrente ao pleito, sempre que tem uma campanha, e cita você com muito respeito, e você o cita na mesma proporção. Mesma coisa.
né? Ele disse, olha, eu gosto de jogar xadrez, Sidney Telles também gosta. Você acabou de citar ele aqui. Então, olha só, esse equilíbrio. A Laura, vou cortar você, porque a Laura é, né? A Laura, a gente sempre brinca, a gente evidencia o estado do Amapá. A Laura é a atendente oficial do Café em Pauta, lá de Laranjal do Jari, terra do açaí, né? Laura, lá. No Amapá eu fui na reserva indígena. Você foi lá na Serra do Mucumac ou não? Eu estive lá, é violento o negócio. Laura, obrigado, viu? Região bonita, né? Lá. Região bonita. Eu tive no evento, eu tive em Manaus uns anos atrás e estava tendo um evento da Renovação Carismática lá em Manaus, lá na praia de Ponta Negra. Preguei um lá também. Você teve lá? A minha mulher estava lá, eu fui lá, né? É lindo, né? É, bonito. E eles recuperaram, não sei se quando isso, a orla, eles estavam fazendo evento lá. Mas nós tínhamos casa religiosa, né, de evangelização, mas na Amazônia Sudeste. Mas você fala, mas no Sudeste qual região ali você fala? Qual? Porque você tem, a Amazônia pega desde aqui do estado do Mato Grosso, passa Maranhão, Pará e vai embora. Na Amazônia Legal chama, né? Na Amazônia Legal, mas eu também tinha vários lugares da Amazônia Legal. Sim. Nós tínhamos uma casa que tratava da prostituição infantil em Você é muito Porto ligado Velho. a isso, né? A área de juventude, já dá das ações sociais todas. Né? Drogas, combate às drogas. Tudo isso, O teu foco é família, né, Sidney? É família. Se a gente pegasse hoje o Sidney Telles, né? O pai de família, o empresário, o político, o cristão, você hoje, se você pudesse resumir a tua palavra, era família, né? Família. É a base, né, Sidney? É a base, é a luta. E a família com todos os percalços que ela tem. Sim, mas porque família é isso, né? As pessoas, a sociedade, ela continua e as pessoas vão enfrentando suas dificuldades, mas se você for olhar esses vínculos familiares, é eles que ficam no final. Não tem como espinha dorsal, né? É isso mesmo. Você viajou o Brasil inteiro tudo. Ô Sidney, para você evidenciar espiritual, eu sei que você teve momentos que não foram fáceis, né? Você teve um momento de perca na família. Tive. Dessa história toda, resumindo, o que sobrou e no que a área espiritual faz diferença no momento desse? Você teve problema de falecimento da irmã muito nova, né? Pelo que eu entendi. Superação de acidentes. Então dá o pessoal entender assim, né? Que a vida não é feita de... Né? A gente tem dificuldades e como se supera isso? Então, eu perdi uma das minhas irmãs, eu tinha 13 anos. Né? Muito novo. Minha irmã tinha 11. Naquele tempo não se conseguia descobrir do que é que ela chegou um dia da escola, estudava aqui no Instituto de Educação. Quantos anos ela tinha? 11. 11 anos. Ela chegou do Instituto de Educação, eram gêmeas, gêmeas univitelinas, idênticas, muito idênticas. A mãe gostava de fazer a mesma roupinha, então o povo confundia, o professor confundia. E um dia ela voltou dizendo que doía a perna. De repente ela parou de andar, perdeu os movimentos. A gente foi gastando tudo, vendemos tudo que nós tínhamos, porque não existia. O pessoal olha hoje, sabe, bate pesado. Às vezes nós reclamamos, mas eles não sabem como era. Não sabe. O único exame que você tinha no estado chamava-se abreografia, era um raio-x. O resto, meu amigo, cada um se virava. E a gente gastou tudo, mas tudo. Emprestamos dinheiro dos parentes. E aí você percebe como a família é vínculo, né? Você vai emprestar dinheiro de quem? Quem te empresta dinheiro se você não tem nem como garantir que você vai pagar? Exatamente. Eu tive um tio que largou tudo para ser motorista, para levar meu pai, minha mãe e minha irmã para tentar fazer tratamento em São Paulo, Minas Gerais, em qualquer lugar. Como né? chama esse tio, Sidney? Eu vou querer... Antônio. O tio Antônio, olha, gente, desculpa, Sidney, eu te cortar, porque né, o entrevistado aqui é você, mas... Tio Antônio, é isso que a gente fala de referência, né? Não existe nada. E assim, aí ela, eu vou dizer, o médico ia em casa, a cidade ficou mobilizada. Primeiro porque eram gêmeas, iguaizinhas, mas ninguém era pequenininho, meu pai era conhecido. E aí perdemos ela, foi muito difícil, porque o pai passou a beber, né? Ele não lidou bem com isso. Aí passamos a ter mais essa luta, né? O pai era maravilhoso, mas a bebida daí entrou violento na vida dele e a gente tinha que dar conta disso, né?
E depois, aí já adulto, né? Eu perdi a outra irmã gêmea. Foi no acidente? Num acidente. Ela, foi o esse marido, acidente? foi vindo de Curitiba. Nós fomos para Curitiba, eu fui junto. Então você tem uma história, não sei, é que o nosso tempo é tão curto. Nós vamos fazer uma outra entrevista, eu me comprometo a isso. Isso, que bom. E para falar de viagem, uma história interessante. Por Tá exemplo, bom. você deixou de vir no carro, parece que veio de ônibus. Vim de ônibus, porque eu fui fazer um exame. Eu tinha tido eu estava apareceu uma neoplasia, que é não produzir os glóbulos brancos. Certo. E aí eu fui para consultar o cara de transplante de medula óssea. Certo. E minha irmã foi comigo para me acompanhar. E ela foi para defender a tese de mestrado dela na Universidade Federal. Tá. Então foi ela, foi o marido, fui eu. E lá nós encontramos a irmã da minha mulher, que estava lá. Certo. Aí o resultado dos exames foram muito positivos e eu fiquei muito feliz. E aí a gente tinha um grupo de oração aqui na Divino Espírito Santo. Tá. E era dia do grupo de oração. Aí a Cirlei, minha irmã, falou assim: vai pro grupo de oração para você testemunhar o grupo, essa vitória de Deus. Isso, e era uma vitória. Aí peguei o ônibus e vim. Eles vieram de carro no outro dia. Ou seja, você antecipou. Bateram num caminhão, morreram todos. Ô Sidney. Deixaram 3 crianças. Eu sei. A tua história vai longe. E é por isso que eu digo, gente, quem olha, por exemplo, Sidney Telles hoje, bem sucedido, você é respeitado no meio político. Ninguém entende, Sidney, a forma como a vida se desenrola. Mas você Sidney Telles, você é chefe de família, você é empresário, você é político. O que você diz de superação? Por exemplo, você fala da área espiritual, mas como você supera uma perca? Qual é o tempo disso? Qual é a marca que fica positiva para isso? Porque você consegue extrair o lado positivo das coisas e isso me impressiona. Eu não vejo você reclamar, eu não vejo você chorar as pitangas, como se diz, e você é uma pessoa grata. Sou grato. Qual é a referência para que isso aconteça, Sidney? Olha, eu acho que o que Deus me deu e fez na minha vida, as mudanças que Ele me fez, me faz ser muito grato. As dificuldades não são capazes de apagar minha gratidão, de verdade, porque Ele fez muito por mim. Sabe, Deus fez muito por mim. Eu considero que esses episódios trouxeram 2 coisas. Primeiro, eu tenho um versículo bíblico que para mim é como se fosse um norte. Um norte. É um versículo da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa frase é minha. Entendi. Ele pode ter dito lá, mas ela é minha. Em tudo é tudo. Tudo engloba posse. O lado bom, o lado mais... Tudo dai graças. Então, quando faleceu minha família, eles foram velados lá na Divino Espírito Santo. E foi uma comoção muito grande na cidade, a família inteira. E meu cunhado era coordenador estadual da renovação, minha irmã coordenava o grupo. Moral da história, vieram quase todos os bispos do Paraná, foi um evento grande na cidade. E eu peguei e disse assim: olha, nós vamos louvar a Deus. E durante todo o velório as pessoas cantaram e rezaram salmos o tempo todo. Cantores vieram de outras cidades, chegaram a sangrar as mãos. Você está brincando. Cantando. Por quê? Para mim essa é uma bandeira que eu não abro mão. Em tudo dai graças. E a outra é que esse episódio ensinou uma coisa que a gente sabe, mas eu experimentei na pele. Na hora das grandes dificuldades, o que sobra é a família. Todo mundo quer te ajudar. Sim. Todo mundo fala, chora com você. Tem gente que até fica com vontade de não te encontrar para não chorar. Mas na hora que você precisa resolver, só sobrou ele. É quem está próximo. É isso aí. Essa experiência mudou o Sidney Telles? Mudou, ajudou, mudou. Cada vez para melhor. Hoje a tua visão política, Sidney, você é um político, deve ser muito cobrado, eu imagino, muito. A gente cobra o tempo todo, o ser humano cobra mais do que... A gente perdeu o equilíbrio em relação à cobrança, em relação a deveres e o que a gente tem que ser feito. A gente só exige, a gente cobra mais, né, direitos e deveres. Hoje você, Sidney Telles, político, o que você pode dizer? Olha, Clóvis, eu penso... Você tá fato, família.
como você trabalha esse lado ecumênico que você fala, olha, de superar situações, juntando as pessoas em diferentes matizes e pensamentos, mas entendendo o ser humano. Para finalizar um café em pauta, Sidney, do Sidney Telles, político. Eu quero a tua versão política do seguinte: como você consegue atrelar a visão espiritual e a política e ter o respeito que você tem, sendo que o seu empate que nunca tem fim. O que você agrega em relação a isso que você pode dizer para as pessoas? Olha, pensem de forma diferente, porque isso aqui para mim é importante. O que o Sidney Telles político tem a dizer em relação a isso? Eu penso que a minha experiência com Deus me levou a querer transformar o mundo. A primeira maneira que eu enxerguei de transformar o mundo foi anunciando o Evangelho. Porque quando as pessoas são impactadas pelo Evangelho, elas mudam. É automático. Só que eu percebi que não adianta somente a mudança das pessoas. É preciso que estas pessoas que estão em transformação também mudem a realidade que elas vivem. E é nesse sentido que a política é uma missão. É a missão de transformar a cidade que nós vivemos numa cidade mais parecida com a cidade que Deus quer que nós vivamos. Para mim esse é o foco. Então, só para você ter... Eu sei que a gente está no finalzinho, mas, por exemplo, eu sou engenheiro. Eu falava assim, vou construir. Então eu prefiro construir casa popular. Por quê? Porque casa popular vai poder dar alternativa para as pessoas que têm mais dificuldade financeira a terem moradia. E quando se tem moradia, se você mora na sua casa, você pode passar 1000 crises, mas você sabe que você não vai estar no meio da rua. O momento hoje que o diga, né, Cid? Você fala assim, ninguém vai me despejar. Aqui, pelo menos meus filhos vão estar debaixo de um teto. E aí volta para a família. Entendeu? Então, exatamente. Mas assim, todas as coisas, elas têm que ter esse final. Do que é que eu estou construindo. É claro que eu não acerto sempre, né? Você não acertou no time, né? Você é flamenguista. A gente não acerta porque... só que também a vantagem e essa coisa de eu querer ver a unidade, ela ajuda a compreender o diferente. Eu não me irrito com o diferente. Né? Tem gente que se irrita quando você a pessoa pensa diferente. Eu não irrito, eu falo, você pensa assim, eu penso assim, eu vou respeitar. Vocês podem, inclusive, debater um assunto, mas não quer dizer que você vai ter o desrespeito porque você pensa diferente. Não, eu E você defende o que você pensa, mas você consegue ser educado. Sou chato nisso, viu? Tudo bem, você defende, eu sei que você defende. A família é uma base sua e que eu entendo, Cine, que hoje está muito deturpado, mas você defende com unha e dentes. Você defende a área espiritual com unhas e dentes. Defendo mesmo. E a pergunta que eu te faço, Sidney, a área espiritual hoje, dentro da política, faz diferença ou não? Ela faz muita diferença, muita, porque você precisa conseguir estar bem interiormente e saber também olhar para o próximo, que é isso que a fé nos faz, ela faz a gente ter intimidade com Deus. E essa intimidade tem que levar a gente a uma ação com o próximo, e isso é próprio da política. Agora, o grande perigo é quando a fé não é verdadeira. Entendi. Ela é usada para outros fins. Apesar de que eu não tenho assim, a pessoa fala assim, você estava lá, agora você está aqui, então você usou isso. Não, eu sei que não usei, não precisei usar, entendi. Não faz diferença. Quer dizer, a crítica não me fere, mas eu tenho que saber quais são as motivações que me levam a estar na política. E essas motivações têm que vir de uma experiência transformadora de Deus, senão não tem valor. Ir numa igreja não é o mais importante. Uma coisa, você tem o meu respeito, você sabe disso. Eu posso criticá-lo como vereador em alguns pontos, se eu achar que eu devo criticar. Você é muito aberto a isso, nunca se negou a ouvir. Mas uma coisa, você tem o meu respeito, eu entendo que Maringá como um todo, a base que você se propôs a defender, se você chegar hoje na renovação carismática, falar do Sidney, você tem respeito. Se chegar na base que você defendia em campanha, que eu lembro bem, que é a família, você nunca fugiu dela e você nunca negou a sua base espiritual. Ou seja, pelo menos a minha concepção, Sidney, aquilo que você defende, você mantém. Procuro manter. É difícil? Custa caro? Custa caro. Quanto mais posto você tiver, mais difícil vai ser. Abre mão? Do meu valor, nunca. Nunca. Ainda que custe. Do meu valor, nunca. Pode custar o que for. Sidney, uma palavra hoje que você definiria
o nosso momento atual para a gente encerrar o Café em Pauta. O que você diria nesse momento hoje para as pessoas que têm a mesma visão sua e que não têm, que têm a mesma fé que você tem ou não, que seja maior ou menor? Sidney Telles, você pessoa, você político, você cidadão, chefe de família e empresário, momento difícil. Qual é a palavra que você deixa aqui para o Café em Pauta e que eu vou fazer questão de deixar gravado por muito tempo com a tua experiência de vida, com tudo que você passou, com o que você viveu, as decepções, as coisas boas? Sidney Telles, tá? O momento é seu, por favor. A maior luta dos dias de hoje, e é a minha, é que a gente vença o egoísmo. Ninguém vai conseguir ser feliz sozinho. A gente tem que construir juntos e para todos. A fé é a única forma de nós podermos juntos construir algo bom que seja para todos. Gente, eu vou encerrar o Café em Pauta aqui muito feliz. Eu que agradeço. Eu vou dizer de novo para a tua assessoria, parabéns para a tua assessoria, você é muito bem assessorado. Obrigado. O Café em Pauta ganha muito com a tua presença aqui, quem te conhece sabe disso. Eu falo além política, mas muito além da política, Sidney. Você tem o meu respeito, você sabe disso. Mas nós vamos marcar um dia então, vamos falar com a tua assessoria, vamos marcar um dia só para falar de viagem? Vamos embora lá falar sobre esse Brasilzão velho de guerra? Vamos. Fechado? Eu combinado? tenho história boa. Não, eu sei que você tem, mas história não dá para rir. Vamos só falar de história? Fechou? Vamos, só Combinado. fazemos. Então tá bom. Gente, Café em Pauta fica por aqui. Programa magnífico, você precisa acompanhar depois no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas plataformas do Café em Pauta. Nós falamos aqui com o flamenguista, com o chefe de família, que já vestiu a camisa do Palmeiras, o meu Palmeiras, que fique registrado, né? Ele é vereador, mas ele é meu amigo, independente de ser vereador ou não. É o chefe de família, é o pai, é o amigo. Ele é o Sidney Telles. E que nós vamos então, Sidney, cobrar você para uma próxima entrevista e nós vamos falar de viagem, vamos rir até e contar a experiência. Combinado? Um abraço. Gente, esse foi o nosso Café em Pauta de hoje. De novo, siga a gente nas redes sociais e acompanhe as entrevistas. Logo, logo ela vai estar no ar e você vai conhecer um pouco mais da história do Sidney Telles. Um grande abraço para vocês e o Café em Pauta fica por aqui.